como falar em público e como realizar uma boa apresentação. Neste capítulo, serão tratados aspectos básicos para se falar em público de forma eficaz, com vistas à efetividade na comunicação. As formas de bem apresentar um tema, um trabalho ou qualquer atividade que exija estar à frente do público para desempenhar o papel de orador serão vistos aqui de forma técnica, com vistas a mostrar como agir na prática para falar com mais desenvoltura e alcançar os objetivos comunicativos desejados. 5.1 Bases para a boa apresentação oral em público. Planejar é preciso. Expor ideias em público é um dos grandes desafios para todos, principalmente para aqueles que não possuem a prática dessa atividade, pois não basta ter conhecimentos, é preciso planejar e organizar a apresentação, assim como dominar as emoções e os fatores internos que possam influenciar na atividade oral. Além disso, é preciso aplicar algumas técnicas de comunicação e, atualmente, saber utilizar os recursos audiovisuais para garantir êxito na apresentação. 5.1.1 Planejar a apresentação. O primeiro passo para quem quer ter sucesso em qualquer apresentação ou ao falar em público é construir um pequeno projeto ou planejamento que responda a perguntas-chave, cujas respostas são primordiais para que se alcance o êxito desejado. A. Quem é o público-alvo da apresentação? O que você sabe sobre esse grupo? B. Qual é o tema a ser apresentado? Qual enfoque desse tema é mais motivador e interessante para o público-alvo? C. Quais são os objetivos dessa apresentação? D. Qual é o tempo disponível para a exposição ou da sua fala? I. Quando será o evento? F. Em que local será __2 realizado? E que infraestrutura dispõe para apresentações? G. Na relação tempo-x-tema, como pretende desenvolver suas ideias? H. Que recursos audiovisuais serão usados na apresentação? Para auxiliar na produção desse projeto, é importante dizer o que cada etapa significa, para que fique claro o que cada pergunta precisa ter como resposta, de forma a cumprir com o bom planejamento para o ato de falar para uma audiência. Conhecer o público-alvo. Conhecimento da audiência. É preciso identificar para quem fará a apresentação e adequar a linguagem ao público. Para isso, antes de pensar no tema e nas ideias, é preciso pesquisar e fazer levantamento sobre o perfil do público presente no evento da apresentação. A adequação da linguagem ao nível cultural dos participantes é fundamental ao êxito da comunicação. 5.1.2 O tema a ser apresentado. Torna-se fundamental que a escolha do tema seja do domínio do orador ou aparicionador, pois ele deve conhecer muito sobre aquilo que deseja explanar, tanto sobre a ótica das teorias que sustentam e apoiam o tema, como as práticas que deram origem ao estudo da temática. Com isso, é preciso ler muito sobre o tema, estudar, perceber o melhor enfoque a ser dado ao tema, em virtude do perfil da audiência. Conta nesse aspecto a delimitação mais motivadora. Lembre-se de que um tema poderá ser tratado em vários enfoques, em várias recolhes, mas se deve escolher aquele que mais interessa e motiva o público e se tenha conhecimento. É importante pensar sobre isso. 5.1.3 Determinar objetivos e alcançá-los. Os objetivos são direcionamentos que devem ser alcançados por meio da apresentação. Determinar a sua intenção ao abordar esse tema é fundamental. Pode-se motivar, persuadir, informar ou apresentar a solução de um problema, mas esses objetivos, mesmo que conjugados, devem ser previamente elaborados neste planejamento. O objetivo funciona como uma bússola para a apresentação. 5.1.4 Tempo disponível para a exposição ou fala. O tempo é um elemento delimitador das ações a serem empreendidas na apresentação ou em qualquer atividade oral. Se há pouco tempo, já se sabe que o número de recursos audiovisuais diminui, telas de slides são em menor quantidade, ou seja, interfere nas ações práticas a serem empreendidas ao longo do evento oral. O tempo determinado para fazer a apresentação não pode ser ignorado, pois, se terminar antes ou ultrapassar, ficará claro para todos a falta de planejamento e organização. Se terminar no tempo hábil, demonstrará aos seus ouvintes que houve planejamento e preparo da apresentação, demonstra profissionalismo e dedicação ao evento oral realizado. 5.1.5 Data de realização do evento. É preciso determinar com bastante observação a data para uma apresentação que deseja êxito. Bem verdade que, nem sempre, o orador ou apresentador não pode escolher, mas quando houver a possibilidade, alguns aspectos devem ser observados. Não ser uma data anterior a um dia de feriado, pois o fato provoca diminuição do público presente ao evento. Marcar com antecedência, para que haja boa divulgação e preparação do orador. Não ser concomitante a outro evento público que ocorra no mesmo dia, jogo de final de campeonato, atividade de trabalho, eventos sociais importantes, etc. Além de diminuir o público, coloca os participantes e o orador em situação de estresse pelo fato da locomoção e trânsito até chegar ao local do evento. 5.1.6 Local de realização da apresentação e sua infraestrutura. O local para o evento interfere sobre a atividade. Conhecer previamente o local e saber sua infraestrutura de apoio facilita ao orador e lhe possibilita planejar melhor a sua apresentação. O espaço físico, os recursos audiovisuais presentes e possíveis, a posição do público, se há ou não palco e púlpito, interferem na forma de se posicionar frente ao público. A apresentação deve ser visto no planejamento da apresentação. 5.1.7 Como desenvolver as ideias.
As ideias devem ser organizadas dentro de uma visão lógica, cronológica e de sentido, tendo na sua elaboração o cuidado básico do orador, naquilo que se chama de qualidade de estilo. Com isso, é importante observar três grandes qualidades na estruturação das ideias: unidade e concisão, uma sua ideia predominante e delimitada no enfoque escolhido, coerência, relação entre essa ideia principal, fruto do tema, e as ideias que decorrem dela, com comprovação e com argumentos, objetividade e clareza. É preciso transmitir completamente a ideia, realizando a comunicação time-data sem redundâncias, de forma simples e direta. Construir uma lista de tópicos, com as ideias de que se vai falar e desenvolver em sequência lógica e de sentido, já organizada, facilita muito o trabalho do orador. Além disso, essa guia de ideias poderá compor uma ficha que poderá auxiliar o orador na hora da apresentação. É importante lembrar que, apesar de em alguns casos se dispor de recursos tecnológicos, algumas vezes eles falham, e pode ser preciso usar sua guia como possibilidade de auxílio na hora do evento. Planejar as ideias a serem desenvolvidas e os argumentos a serem apresentados faz toda a diferença para aquele que irá falar em público. 5.1.8 Recursos audiovisuais. É preciso, previamente, determinar os recursos que serão usados, e isso tem relação direta com a infraestrutura do local. Não basta querer usar um ou outro recurso, é preciso saber se é possível. Além disso, para cada tipo de apresentação, um ou mais recursos se adequam melhor. Dessa forma, no planejamento, já se deve pensar de forma organizada que recursos se pode e deseja usar adequadamente. Formulário do projeto de apresentação oral. Público-alvo ou audiência. O tema a ser apresentado e sua delimitação. Objetivos a serem alcançados. Tempo disponível. Data de realização. Local de realização e sua infraestrutura. Apresentação de ideias de forma lógica e com sentido. Recursos audiovisuais. Fonte: a autora, 2014. 5.2 O medo de falar em público, como neutralizá-lo. Faz parte da natureza humana sentir medo ou inibição, quando se coloca em situação nova na presença de muitas pessoas. Surge certa insegurança normal que tem como causa a ansiedade, o que faz parte do fato de empenhar uma ação inovadora diante do público. Contudo, é preciso controlar os excessos, pois a sensação de medo em demasia pode levar a prejuízos em todos os aspectos da vida, mas, principalmente, nas atividades de trabalho ou de estudo. Falar em público é uma necessidade constante. Ao se participar de uma reunião, da apresentação de um relatório, da apresentação de trabalho na universidade, de um trabalho oral de avaliação em uma disciplina ou curso, é preciso se ter uma certeza: falar em público é inevitável e, por isso, deve-se realizar da melhor forma possível. Quando se está em situação de estresse, o corpo responde com duas e únicas possíveis reações: fugir ou lutar. A atitude de luta deve ser imediata, pois é necessário e inevitável falar para as pessoas, e essa conscientização é muito importante. Só existe uma saída: lutar, mesmo que nesta hora muitas reações aconteçam com o corpo em função do estresse sentido: palpitações, tremores, dor na barriga, leve gagueira, vista está escura, respiração ofegante, entre outras. O controle dessas reações, somado aos demais itens de planejamento de uma apresentação, é que transforma essa atividade oral em grande desafio. Existem remédios que podem atenuar os efeitos de quem vai falar em público, até mesmo terapias, como a acupuntura emocional, mas o melhor mesmo é realizar essa luta em si mesmo e lograr êxito para a batalha atual e as futuras. Ainda, é importante ressaltar que remédios podem trazer efeitos colaterais que prejudicam ainda mais a atividade oral, como o bloqueio das ideias, trazer sono, dar fraqueza, etc. Um dos primeiros passos para vencer o medo é reconhecer quais situações ou ações provocam mais dificuldade, quando se irá realizar essa atividade oral, o que as pessoas vão pensar. O julgamento das pessoas presentes. Tenho dificuldade de conchatear ideias. Tenho conhecimentos e experiências suficientes para falar do tema. E se não me sair bem, quais são as consequências? Muitos outros pensamentos tomam conta do cérebro, quando se pensa em vencer esse desafio pessoal. Porém, algo é certo: é preciso pensamento positivo sempre e em nenhum momento permitir que a baixa autoestima tome conta e produza seus efeitos. Imaginar-se na situação, tentando prever suas ações e reações diante do público, é uma forma de iniciar o ganho da batalha. Eliminar os maus pensamentos e o sentimento da derrota ou fracasso também é necessário. Algumas frases que constituem pensamentos que levam ao controle do medo. Confio em mim e sei que conseguirei dar umas ótimas apresentações. Sou capaz, pois estudei muito e tenho vivências, por isso, estou pronto para realizar essa atividade. Tenho domínio sobre mim e sei perfeitamente que posso fazer o melhor, pois sou capaz. Sinto-me preparado e com uma enorme energia. Estou preparado tanto tecnicamente como psicologicamente para a apresentação. Essa atividade é mais fácil do que penso e irei vencer. Só tenho pensamentos positivos, e tudo vai dar certo, pois tenho domínio e sou capaz. Sei bastante sobre o tema, e nenhum dos presentes conhece mais que eu sobre o assunto. Sou capaz. É necessário que eu fale em público e me saia bem, é fundamental para a minha vida pessoal e profissional.
Segundo estudos psicopedagógicos, a mente humana aprende com a repetição, por isso, é importante repetir sempre essas frases como pensamentos e, até mesmo, como expressões verbalizadas oralmente, para que as ideias sejam assimiladas. É importante persistir, porque o medo é uma percepção que pode ser mudada. Alguns cuidados para controlar o medo causado pela situação de falar em público. Segundo o Dr. Miguel Lucas, em brilhante artigo, existem cuidados possíveis na tese de uma apresentação em público para diminuir e controlar o medo. O controle da respiração, o domínio positivo da expressão corporal, o autodiálogo, as declarações motivadoras, o poder de foco e o direcionamento do espírito para uma visão coletiva são algumas ações que podem cuidar e aplacar o medo para ser vitorioso. A. Controle da respiração. O controle da respiração é um fator importante a ser considerado. As pessoas em situações de estresse prendem a respiração ou respiram muito rápido, de forma irregular e superficial. A má respiração cria reações no corpo. Portanto, aprender algumas técnicas respiratórias de forma controlada e voluntária é um recurso para diminuir os sintomas físicos desagradáveis. Lucas aconselha que o ato de respirar, inspirar e expirar, deve ser acompanhada de um pensamento que comande positivamente o relaxamento. Pense e respire com calma: estou calmo, sinto-me relaxado, sinto-me descontraído. Segundo o autor, as técnicas de respiração agregadas às sensações de relaxamento minimizam a tensão do corpo. B. Domínio positivo da expressão corporal. A postura e as expressões faciais têm um papel importante na expressão do medo. Diz o Dr. Lucas, quando uma pessoa está relaxada e confiante, os seus ombros estão abertos, a sua postura é ereta e esboça-se um sorriso suave. Mas, se está com medo, a sua postura é mais fechada, você quer ser invisível. O seu rosto expressa tensão. Assim, consciente e deliberadamente é preciso adotar uma postura confiante e relaxada, enviando mensagens para o corpo de que tudo correrá bem, pois, desta forma, aciona-se o cérebro, enviando a mensagem para si mesmo: não há perigo. C. Autodiálogo. É necessária, para afastar o medo, a consciência dos processos de pensamento por meio do diálogo que se cria internamente ao sujeito. Um diálogo interior positivo e construtivo que leve à certeza de que não há perigo, não há ameaça. D. Declarações motivadoras. Falou-se sobre isso anteriormente. São pensamentos e frases positivas que refletem positivamente as qualidades do próprio sujeito, com vistas à diminuição do medo e da inibição. Dr. Lucas afirma que é preciso focar as declarações motivacionais ou de enfrentamento, assim como aquelas que transmitem a calma, dizendo a si mesmo, em voz alta ou de forma silenciosa, a qualquer momento que for preciso. E. Poder de foco. Quando existe o medo, é comum a mente se fixar em pensamentos ruins. Portanto, nos momentos que antecedem a exposição pública é focar em coisas que o façam se sentir forte, de forma que os receios diminuam ou desapareçam. Para isso, é preciso pensar fixamente sobre seus pontos fortes e competentes, e esse foco depende exclusivamente de si mesmo. Pense em cenários em que tem sucesso, situações reais que demonstram a sua desenvoltura e competência. F. Direcionamento do espírito para a visão coletiva. Quando se está com medo, o espírito se volta para os aspectos subjetivos, para a preocupação interna e para a insegurança. Com isso, para que se afaste desse de racionamento, é preciso visualizar o coletivo, o outro, as pessoas que estão à volta, demonstrando atenção, alegria, solidariedade e compromisso com o público. Olhar para o outro e sorrir é uma forma de demonstração que se está em interação com o outro e que essa relação é importante e traz satisfação. Além de produzir empatia com as pessoas, produz o afastamento do sujeito de suas causas pessoais e pensamentos negativos e preocupantes. 5.3 Estereotipos presentes no público e satisfação. Uma apresentação em público reúne um fragmento social considerável que, naturalmente, contém estereótipos presentes na sociedade na sua visão macro, pois eles precisam ser compreendidos para o tema que se pretende desenvolver. São estereótipos materialmente desenhados e corriqueiramente encontrados em qualquer microcosmo social, já que eles transitam na sociedade. Daí a importância de se entender o que é o estereótipo para que se possam entender aqueles encontrados no universo das apresentações em público. Os estereótipos são generalizações que as pessoas fazem sobre comportamentos ou características de outros. Estereótipo significa impressão sólida, material, e pode ser sobre aparência, roupas, comportamento, cultura, etc. Os estereótipos são pressupostos sobre determinadas pessoas. Muitas vezes, acontecem sem ter conhecimento sobre grupos sociais ou características de indivíduos, como aparência, condições financeiras, comportamento, sexualidade, etc. O conceito de estereótipo foi criado em 1922 por Walter Lippmann. O conceito é bastante confundido com preconceito, uma vez que os estereótipos acabam por se tornar rótulos, às vezes pejorativos, e causam impacto negativo nas pessoas. Também porque é uma noção preconcebida e muitas vezes automática, incutida no subconsciente pela sociedade. Podem-se classificar os estereótipos, e eles são pré-julgamentos ou crenças socialmente compartilhadas a respeito dos membros de uma categoria social, refletindo suposições sobre a homogeneidade grupal e os padrões comuns de comportamento dos indivíduos que pertencem a um mesmo grupo social. Assim, segundo Lippmann, pode-se definir estereótipo como o conjunto de crenças que dá uma imagem simplificada das características de um grupo ou dos membros de um grupo.
Exemplos de estereótipos: os jovens são irreverentes, os mais velhos são conservadores, as mulheres são emotivas, os funcionários públicos trabalham pouco, os que estudam muito são nerds. Os estereótipos têm uma função de simplificação que permite a adoção de quadros de interpretação do mundo social em que se está integrado, ou seja, disse que uma categoria é estereotipada quando os elementos de um mesmo grupo partilham a convicção de que um ou mais traços particulares caracterizam as pessoas dessa categoria. 5.3.1 Classificação dos estereótipos. São várias as classificações, mas serão apresentadas as mais comuns. Estereótipos de gênero. São estereótipos direcionados aos gêneros masculino e feminino, características do homem e da mulher. Estereótipos raciais ou étnicos. São estereótipos direcionados a diferentes etnias e raças. Nesta categoria, existem muitos estereótipos preconceituosos, como aqueles que dizem que os muçulmanos são terroristas, os índios são violentos, os alemães são prepotentes, os baianos são preguiçosos, etc. Nesse tipo de estereótipo ainda se incluem aqueles relacionados ao racismo, que é o tipo de preconceito mais frequente no país. Estereótipos socioeconômicos, o grupo que mais interessa ao estudo das apresentações em público. São estereótipos relacionados com a questão financeira de indivíduos ou condição cultural de grupo de indivíduos. O feio, o pobre, o burro, o rico, o falastrão, etc. Segundo Jean Mezanuve, 1988, os estereótipos apresentam as seguintes características. Simplicidade, imagens veiculadas pelo estereótipo são pobres. Uniformidade, é uniforme num dado grupo. Tom afetivo, nunca é neutro ou é favorável ou é desfavorável. Durabilidade e constância, tem tendência a perpetuar-se no tempo, no interior do grupo que o partilha. Produção de forte impressão, o grau de adesão ao estereótipo varia de um indivíduo para o outro, podendo ir desde uma adesão superficial a uma adesão profunda. Moscovici, 2009, afirma que os estereótipos visam domesticar o que é estranho. Os estereótipos também inibem e impedem de se considerar os membros dos outros grupos enquanto indivíduo e limitam as expectativas, quanto às atitudes e comportamento dos membros do grupo estereotipado. 5.3.2 Funções do estereótipo. Os estereótipos apresentam-se como representações, ideias seguras para orientar as relações sociais. A categorização da realidade social permite encarar o mundo social e seu entorno, definindo o que está bem ou mal, o que é justo ou injusto, o que está certo ou errado. Relaciona-se com o sentimento de identidade social. Isso significa que parte do que se é tem a ver com o fato se fizer parte de determinados grupos sociais, o que leva a distinguir de outros que pertencem a grupos diferentes. Os estereótipos reforçam a identidade de um grupo, permitindo a um grupo definir-se, positiva ou negativamente, em relação a outro em vários níveis. Nível individual. Os estereótipos servem como justificativas para o próprio eu, permitindo que o indivíduo aceite melhor e de uma forma mais confortável as suas próprias atitudes preconceituosas e excludentes. Nível contextual. Os estereótipos cumprem a função de justificar e racionalizar as ações grupais. Moscovici, 2003, diz: representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas representações, enquanto velhas representações morrem. As representações, os estereótipos, são ingredientes importantes do caldo sociocultural, p. 123. Segundo o autor, é importante considerar que as representações sociais sejam capazes de influenciar o comportamento do indivíduo e, dessa forma, gerar movimentos que englobem uma coletividade. O psicólogo social Mezanuve, 1988, defende que existe distinção entre ópio não particular e opinião pública e que, por mais legítimas que sejam, não resolvem a dificuldade em distingui-las, pois uma e outra interferem entre si, de maneira sutil e imutável. A própria opinião pública se relaciona a um sistema de crenças fortemente enraizadas e cristalizadas, tanto no nível coletivo como no individual.